Tamo de volta, depois da gente assistir A Grande Conquista. E sim, gente, parece que o negócio já tá começando a acelerar bastante, né? Inclusive, eles colocaram lá um aviso. Faltam 10 dias para a fase da vila terminar e a fase da mansão começar. Como eles colocaram isso no dia 30 de abril, vocês já sabem, a fase da mansão começa no dia 10 de maio. Então, ainda temos 10 dias de vila. Tem muita coisa ainda para acontecer, viu? 70 pessoas. No ano passado, eu lembro que o programa já começou com 70 pessoas na vila e foram 9 dias na vila, né? Foi bastante tempo. O programa começou por volta do dia 8 de maio e aí, durante 9 dias, até o dia 19 de maio, o negócio foi rolando na vila até que começou lá a fase da mansão. Mas enfim, esse ano tá tudo um pouquinho diferente. Então vamos lá comentar algumas coisas da Grande Conquista. Mas olha só, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. O que o programa exibiu hoje, nós já falamos nesse vídeo aí no card, tá? Tá tudo lá, eu te contei essa história toda aí que envolveu essa treta durante a madrugada. O que eu vou te contar aqui é só o trecho que aconteceu de tarde pra cá, que foi a briga lá da Andréa com a Lisiane, tudo por causa de um rodo. Porque isso eles não mostraram direito na televisão, né? Só mostraram a briga rolando, mas não mostraram a causa. Então vamos lá entender isso aqui. Durante a madrugada, vocês viram na edição do programa que não aconteceu grandes movimentações. Ao contrário, foi tudo bem calmo, sem graça, eles foram dormir cedo, teve uma outra conversa aqui e ali, como vocês viram lá, repercutindo como as coisas estavam acontecendo. Agora, pela manhã, as coisas já começaram com muita treta, né? A MC Mari estava lá conversando com as aliadas dela, e ela disse que tinha muita planta nessa zona de risco e que isso estava afetando muita coisa no jogo. A MC Mari falou que ela estava correndo o risco sim de uma eliminação e disse que ela poderia sim ser eliminada, mas se ela fosse eliminada era porque ela estava sendo muito escrota e o público poderia não estar gostando disso. E bom, o público já salvou ela 2 vezes, né? Então me parece que ela não está sendo tão escrota assim. E aí ela criticou vários outros participantes e eles colocaram só o trecho do momento em que ela fala assim: tem gente que está querendo entrar na mansão de boca calada. E sim, a MC Mari tem razão quando ela fala isso, tá? Tem muita gente ali dentro que vive dizendo que tá com vontade de ir pra mansão, que vive dizendo que esse é o objetivo final, mas não tá fazendo por onde. Tem gente ali muito calado que não tá entregando nada. Tem gente ali que tá só empurrando com a barriga pra ver até onde vai. E vocês sabem, as coisas na Grande Conquista não podem ser tão fáceis assim. É por isso que esse reality show é um programa pensado para causas e consequências. Tudo que você faz lá dentro tem uma consequência. Tudo que eles, a produção e tal, coloca lá, tem uma consequência. Então não funciona assim como parece, não é tão simples assim. E aí, eles precisam fazer alguma coisa que justifique o porquê que eles estão lá e porquê que eles merecem estar lá na mansão. E aí, logo depois dessa conversa aí, ela não estava conversando com a Anaí, tá? Ela estava conversando aí com a baronesa, ela estava conversando aí com os aliados dela, que no final acabou sendo bem diferente. E aí, depois dessa conversa dela aí, inclusive ela estava dando bom dia pro Guipa, né? Lá na Casa Laranja, a Anaí disse que o céu passou do limite quando ele falou da falecida noiva do Haddad. Pra quem não sabe, o Haddad, ele era namorado da Luana Andrade. A Luana Andrade, ela participou junto com ele do Power Couple em 2022, se eu não me engano. Ou foi 2021 ou foi 2022. Eu acho, pela baronesa ter citado, e a baronesa participou do 2022, eu acredito que foi no 2022, tá? Não tem como lembrar agora pra vocês exatamente. Mas
quando ele citou isso aí, porque os dois tiveram uma briga ontem à noite, ele falou assim, que talvez o Haddad tenha perdido o amor. Isso deixou o Haddad, obviamente, chateado, porque a namorada dele faleceu no final do ano passado. E ontem, durante o dia, ele estava conversando com algumas pessoas lá na casa e dizendo os planos que ele tinha lá para constituir família com a Luana Andrade. Tinha lá tudo planejado, que ele queria ter filhos e tal. E aí ela fez aquele procedimento estético e acabou morrendo no meio do procedimento. E aí a Anaí olhou assim pra ele e disse, você tem que pedir desculpas pra ele, você tem que pedir desculpas pro Brasil, porque você passou de todos os limites. E eu acho que você tem que falar com ele e não ficar falando para outras pessoas. E de fato, eu acho que a melhor coisa que o Céu tem que fazer, ou pelo menos tinha que ter feito, porque até onde eu vi ele não chegou a conversar com o Haddad, era justamente falar com ele e pedir desculpas pelo exagero que ele teve ali. E aí, ele falou pra Anaí que ninguém do Brasil sabe a dor que ele sentiu e que ele nunca mais ia fazer isso nem com o Haddad e nem com ninguém. E que ele ia pedir perdão de novo, não só pro Haddad, não só pra família do Haddad, mas pro Brasil inteiro, porque ele colocou essa história triste no meio e que não era pra colocar, porque isso aí era algo de fora do jogo. Aí hoje de manhã, também teve uma treta lá do café, que envolveu a dona Geni e tal, e fizeram uma brincadeira lá que ela não gostou. Mas também teve esse momento aí em que o Felipe acordou de manhã e disse que tem muita mulher lá dentro que tá usando o fato de ser mulher para se dar bem e dormir nas camas. Ele já acordou de mau humor hoje, tá? Ele tava revoltado hoje de manhã e disse assim para dona Geni, que tava ali preparando o café da manhã, que algumas pessoas lá dentro, especialmente as mulheres, usam o fato de ser mulher para se dar bem na hora de dormir. Aí ele disse isso aqui, tá? Eu tive que anotar o que ele falou. Tem gente falando que é mais velha e casada para se dar bem. A gente veio pro jogo todo mundo igual. Ele também devia pensar que foi a Edilane que colocou essa regra absurda aí de que só mulheres podem dormir no quarto e que os homens têm que dormir espalhados no chão por aí. Ele tem que ir em cima da Edilane também, né? Foi ela que teve essa ideia, que pra mim é uma ideia bizarra. Aí ele falou também pra dona Geni, eu tô dormindo no chão há 9 dias. Tem que ter um senso em comum, vocês não podem ficar aqui. Todo mundo tá aqui, veio com a mesma patente, ninguém aqui é major, ninguém aqui é maior do que ninguém. A gente tá em pé de igualdade. Então, ele tava revoltadíssimo com isso. E ele tem razão, não tem como não tirar a razão dele. Ok, a fala dele soou um pouquinho machista, eu também não vou negar. Mas ele tem razão, tem muita gente ali que está se aproveitando dessa coisa de gentileza, que está se aproveitando disso para ocupar as camas. E aí, eles que estão ali dormindo no chão desde o dia que chegaram, ainda não tiveram oportunidade de dormirem numa cama, de terem um mínimo de conforto. É bem complicado, né? Num reality show como esse, é muita gente e tal, mas ainda assim é chato. E no meio disso tudo tem uma pessoa que colocou uma regra que só pode dormir na cama, só pode dormir no quarto e no conforto quem for mulher. Quem é homem tem que dormir do lado de fora. Eu acho que não precisava disso, eu acho que não havia necessidade disso. Se fosse para separar homens e mulheres, teria essa divisão naturalmente. A produção colocaria ali quarto só para mulheres, quarto só para homens, tá? Isso realmente aconteceria. E aí, depois disso tudo, teve um momento que o Haddad estava conversando com a baronesa. E aí, nessa conversa que ele teve com a baronesa, ele disse que o Céu falou uma coisa que ele não gostou. Ele disse assim, o Céu falou que eu perdi o amor. Aí o Haddad falou assim, que o influenciador digital ficou incomodado por ter sido interrompido por ele durante uma conversa que eles estavam tendo. E aí, no meio disso tudo, porque ele estava chateado, revoltado, ele foi lá e falou, respondeu na lata pro Haddad que ele talvez tinha perdido o amor.
e isso deixou ele bastante incomodado. E por acaso, o Haddad até disse que o Céu agora virou o seu adversário até o final do jogo. Bom, como o Céu já tá direto na mansão, mas para eles ficou a ideia de que o Céu foi eliminado, certamente o Haddad vai acreditar. Bom, o Céu foi eliminado por causa do que ele falou sobre mim. Então, eu não vou querer querer que as pessoas falem mais sobre essa história aí, porque isso aí tá eliminando as pessoas. Não sei se ele tá pensando desse jeito, né? Não sei se é isso que ele tá pensando, mas de fato, me parece que o Haddad já tá um pouquinho convencido com relação à eliminação do Céu. E aí, de manhã também, a dona Geni ficou completamente revoltada ali com a coisa do café. Ela disse que estão querendo roubar a energia deles logo cedo da manhã. Ela acordou de mau humor, por sinal, e aí ela reclamou disso lá pro Breno, que também tinha acordado. Ela disse que ficou bastante incomodada com a falta de alguns itens lá na cesta de alimentos que a produção manda toda manhã para eles. Tava faltando laranja, tava faltando bananas, tava faltando café, especialmente o café. E ela falou que só tinha um pouquinho e até gritou: tomara que acabe isso logo, porque aí todo mundo vai ter problema aqui. Ela falou isso pro Breno, aí ela desabafou outras coisas, que ninguém ali dentro respeita o trabalho que ela faz na cozinha, que ninguém ali dentro tá respeitando também a convivência da casa, porque estão deixando louça suja, estão indo dormir, a louça fica suja, ninguém tá fazendo nada lá, ninguém tá arrumando nada lá. E aí ela falou pra Edilane que o detergente estava acabando, que era pra Edilane avisar a produção, e que mesmo assim a produção não mandou, então ela não estava conseguindo mais lavar a louça direito, e continuou reclamando que ninguém estava valorizando o esforço dela na cozinha, e que se fosse assim ela também ia parar de ficar fazendo comida para todo mundo. E de fato eu acho que ela deveria fazer isso, eu vou ser sincero com vocês. Primeiro porque não há essa obrigação, Dona Geni não é obrigada a fazer comida para ninguém, Dona Geni não é obrigada a fazer comida, a dividir alimentos, não. Ela tem só que conviver nessa casa. Ela também assumiu essa responsabilidade porque ela quis, né? Vamos ser sinceros, ela fez isso porque ela quis. Então ela podia muito bem abrir mão disso e não, deixa lá. Eles querem fazer, então eles façam do jeito deles e eu vou ficar aqui na minha. Mas é meio difícil controlar nessas horas, né? Eu entendo o que ela quis dizer com isso também. E aí, ela tava falando também com o Rafael, e foi logo de manhã, e olha que ela já tava pé da vida. Aí ele foi de manhã conversar com ela e logo perguntou assim, o que tinha de cardápio para comer. E aí ela falou, olhou assim para ele e disse, debochando mesmo, e disse assim: você tá achando que isso aqui é um hotel de 5 estrelas? Você não tá no hotel de 5 estrelas. Aqui não tem consciência de nada. Aí ela falou, ela tava muito chateada e o menino riu do deboche dela. Então o menino também tava debochando da resposta dela. Ela ficou muito revoltada com essa situação e tal. Ela tá realmente ficando muito revoltada, ela tá realmente muito chateada com as coisas que estão acontecendo lá, essa falta de valorização que ela diz que ela tá tendo com relação a essas coisas, que ela tá percebendo que as pessoas estão tratando ela assim, como se o que ela faz ali não tem a menor importância. Mas enfim, isso é um reality show, não tem o que fazer, né, Dona Geni? É desse jeito mesmo que as coisas funcionam. Nem sempre as pessoas que estão dentro aí do reality show vão de fato valorizar aquilo que a gente está fazendo em prol da convivência em comum, tá? Isso realmente não vai acontecer. E aí, de manhã também, a Anaí estava dizendo que ela esperava que as pessoas que voltassem da zona de risco fossem apenas as pessoas merecedoras e próximas a ela. O Céu estava dizendo que todo mundo que voltava da zona de risco são merecedores. E aí a Anaí, no meio de tudo, se meteu e falou assim, ó, que ela torce apenas para os amigos dela e que ela não tá ali para sabonetar.
ela disse que não tem como eles torcerem para todo mundo, e porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então que ela quer que volte somente as pessoas que estão próximas a ela, e que quem não é próxima a ela, ela não quer que volte, porque se não tão próximos e ela não quer sabonetar, então pronto, eu não quero que eles voltem mais. Lá pra eles ficou mesmo de cara que ela não ia voltar, né? Ficou meio de cara que ela foi eliminada, apesar dela já estar encaminhada direto pra mansão. Mas isso que ela falou de que ela não tá sabonetando e tal, também não pegou bem legal, né? Porque de uma certa forma fica parecendo que só pode fazer o jogo do jeito que ela quer. E esse jogo não tem uma regra específica. Você pode jogar a Grande Conquista, você pode jogar a Fazenda, você pode jogar o BBB da maneira que for mais conveniente para você. Não tem essa coisa de você impor regras para jogar esse jogo. Isso não existe. E aí, lá na casa azul, a treta também já tava rolando, né? Aí ele falou, o Fernando já acordou de manhã e disse aí que hoje teria a dinâmica para fazer as mudanças de casa. E aí ele falou assim, ó, Claudinha, eu vou te mandar lá pra casa laranja, porque você não tá fazendo uma movimentação de jogo. E aí ele falou que ele ia fazer isso justamente para movimentar as coisas, para ver se ela entregava mais alguma coisa, que ela apresentasse alguma coisa e tal. Aí ela disse, ele falou, a gente tem que movimentar esse jogo, mas não pode ser tão cruel desse jeito. Aliás, não foi nem ele, foi ela que disse, né? Aí ele até disse na brincadeira que ele gostaria de ser tratado com uma voz de veludo quando ele voltasse como dono da Casa Azul. Bom, coisas que a gente nem sabe que vai acontecer, né? E aí, lá na Casa Verde, a coisa já começou a sair daquele clima de paz e entrou no clima da guerra, né? Isso aí envolvendo o Bruno Danese. E não só o Bruno Danese, o Rambo, a Carolina, o Guipa. E tudo começou depois do Danese chamar a Carolina para conversar na frente de todo mundo, quando ela acusou ele de debochar e desdenhar das pessoas quando opinou quem é que deveria ir para a mansão. Isso foi uma conversa que eles tiveram em um momento ali específico, eu não vou lembrar exatamente qual foi o momento, mas foi, se eu não me engano, na sexta-feira. Tá? Eu não sei se foi um pouquinho depois da festa, se foi um pouquinho antes da festa, tá? Eu não vou lembrar agora. Mas ele fez um comentário sobre as pessoas que deveriam ir para a mansão. E aí, como ele tava naquela vibe paz e amor, ele ficou assim, dizendo que todo mundo devia ir para a mansão, que todo mundo devia ter a mesma oportunidade. E ela disse para ele assim, não, você está fazendo ceninha aí com esse negócio de que você quer que todo mundo vá pra mansão. E que isso soa falso. E você não precisa ser falso com ninguém. E aí, depois disso, né, o Bruno vai lá e ele tenta conversar com ela, tenta defender os amigos dele. Aí a Jéssica também é outra que se mete nessa história e diz pra ele parar de se intrometer na briga de todo mundo, porque aí sim que a confusão começa e aí sim as coisas começam a sair do lugar, porque ele fica nessa de ficar querendo proteger todo mundo, ele fica nessa de querer achar que todo mundo é uma prioridade dele. Aí o Guipa entrou no meio dessa confusão toda e disse que a partir de agora é cada um por si, tá? Porque ele não tá aí pra proteger pessoas que não estão protegendo ele. Ele já tava, inclusive, revoltado com o Rambo no domingo, porque o Rambo tinha dito no domingo que o Danese era uma prioridade dele, só que ele não sabia quem era o Danese. Ele não sabia, ele nem lembrava, ele não ligava o nome à pessoa. E aí disseram que ele se aproxima de quem é dono das casas e que ele faz isso de caso pensado, obviamente. Então o Guipa disse que isso era muita hipocrisia, que já deu de falar que essa era uma casa de paz, que toda vez fica um monte de conversinha paralela, que tem uma treta, aí que todo mundo vai resolver orando, se resolvendo ali com Deus, e que agora é cada um por si, e que ali não é uma casa de paz, ali era uma casa da mentira. E é de fato a casa da mentira, né?
porque eles ficam ali, todo mundo querendo ficar um do ladinho do outro, todo mundo querendo passar a impressão de que tá tudo bem, quando na prática não está. A gente sabe que não tá. Eles não estão se suportando ali dentro mais. Mas eles querem vender a ideia de que estão, né? Então eles ficam muito assim. O Guipa já tá revoltado com isso. Isso já tá soando hipocrisia, por exemplo. E aí, de tarde, aconteceu o momento em que a Lisiane foi atrás de pedir um rodo na Casa Azul. O rodo da Casa Laranja quebrou e aí ela foi lá perguntar se a Jaline poderia emprestar o rodo para lá. E aí a Andréa se meteu no meio, né? Os ânimos ficaram exaltados porque a Andréa disse que não poderiam emprestar o rodinho, porque se emprestarem o rodo não voltaria mais, porque o pessoal da Casa Laranja já tinha quebrado. E aí ela começou a aumentar o tom de voz pra cima da Lisiane, e a Lisiane obviamente continuou caindo, continuou provocando, porque ela é disso, ela sempre foi. Ela continuou provocando, a outra chamando ela de coisa, pra ela não se intrometer, e ela, eu vou me intrometer mesmo, tô nem aí, vou fazer o que eu tiver que fazer. Disse inclusive, você tem bafo. Ela falou isso na cara da Andréa. E pronto, começou ali uma discussão quase que generalizada, não foi tão generalizada assim, mas a Jaline ficava toda hora assim, ó, Andréa, vai lá pro quarto, Lise, vai pra lá, você vai pra cá e tal. Aí depois a Lise ficava dizendo, o que você tem a ver com essa história, isso não tem nada a ver com você, o que você tem a ver aqui? Aí a Andréa, o que você tá fazendo aqui, não sei o que, você veio pegar as coisas daqui pra quebrar, não sei o que. Elas trocaram várias acusações que saíram do nível do jogo e foram pra nível pessoal. Porque afinal, as duas meio que já tinham uma treta aqui fora. E aí, a Andréa falou assim, eu tô pleníssima, não queira me ver estressada, eu estou pleníssima desse jeito aqui que eu estou. Mas a Lisiane continuou ali provocando ela, continuou, e a Jaline meio que empurrou ela pra dentro do quarto e fez ela ficar lá, e depois ela disse pra Lisiane que ela ia emprestar o tal do rodinho. E aí quando ela sai do quarto de novo, a confusão começa outra vez, porque aí ela começa a dizer que a Lisiane não conhece, não sabe quem é ela, que a Lisiane não sabe do que ela é capaz. E pronto, eles trocaram vários insultos ali. Ela foi lá e disse que precisava sim desse rodo para ajudar na limpeza lá da outra casa, e esses insultos foram trocados assim de forma muito pessoal, não foi algo de nível de jogo mesmo. A Lisiane disse que a outra tinha bafo e lembrou inclusive a Deolane quando falou isso pra Débora lá na Fazenda 14. Eu achei inclusive que ela meio que copiou isso. Então ela tava dizendo que a Andréa tava louca, que a Andréa deveria tomar os remédios dela, que a Andréa tava esquecendo de tomar os remédios, e tudo por causa de um rodinho, tá? Foi só por isso. Aí a briga continuou, aí a Andréa dizendo assim, você não me conhece, você não sabe que eu sou capaz, eu tô pleníssima, não tô estressada, não sei o que. Ela ficou assim, e aí uma segurava a Lisiane, o Haddad ficou ali, segurou a Lisiane, a Jaline ficou do outro lado, segurou a Andréa, e aí o Haddad convenceu a Lisiane a sair dali de dentro e, por um momento, as coisas começaram a diminuir. Aí a Michelle foi conversar com a MC Mari sobre uma coisa desse jogo aí que ela não entendeu. Com o jogo afunilando e a fase da mansão se aproximando, eles entenderam que agora eles precisam definir quem eram as prioridades de cada um. Aí a Michelle perguntou para a MC Mari qual é o nível de afinidade dela com a Anaí, com as outras pessoas daquele grupo, porque afinal ela se referiu a Anaí como uma ex-amiga. E aí a MC Mari disse assim que ela e a Anaí
não são amigas assim, que a Anaí inclusive pode ser um alvo dela lá na frente, mas que não é uma prioridade de voto. Enquanto, por exemplo, tiver uma outra pessoa pior para ela votar na frente da Anaí, ela votaria nessa pessoa e pronto. Que era isso, mas que ela tava ali no grupo com a Michelle, com a Baronesa, com a Haddad, que ela tava apoiando esse grupo. E que esse era o jogo que eles tinham que fazer. Gente, desculpa, é porque tô com um pouquinho de uma crise de alergia e às vezes dá um negócio no nariz aqui. E aí, depois, quando já tava tudo ali mais calmo, começou uma outra provocação, que foi da Lisiane em cima da Andréa. A Lisiane tava lá na praça e eles iam gravar um depoimento ali, né, que eles sempre gravam para passar na edição, e começou a provocação da Andréa. As duas já tinham discutido antes, né, lá na Casa Azul. E aí a outra, assim, a Lisiane mandou uns beijinhos pra Andréa e disse: tá vendo só como eu sou boazinha? Eu estou te dando uma oportunidade para você aparecer nesse jogo. Essa cena aí não foi exibida na Record, tá? E aí a Lisiane falou: tá vendo como eu sou legal? Tá vendo como eu sou boazinha? Estou te dando essa chance para você aparecer, para você mostrar o seu jogo. Aí a Andréa falou: você não é aquela menina que foi expulsa de um reality show? A Lisiane não foi expulsa, tá? A Lisiane foi eliminada. Ela foi expulsa da festa da Fazenda 13. Mas expulsa de um reality show por conduta, por má conduta, isso de fato ela não foi. Ela se segurou, quase que ela foi expulsa da Fazenda 13. Mas ela não foi. Mas as duas ficaram se provocando aí, uma ficou provocando a outra do outro lado e pronto. Foi isso aí durante a tarde, foi mais do mesmo das duas. E sério, eu queria que as duas caíssem nessa mansão, ia ser muito bom. E aí depois disso tudo, teve um momento lá que o Mad Show tava conversando, isso foi um pouquinho antes da zona de risco, e que ele disse que ele percebeu ali que o seu dono da casa tem vários e vários poderes, que o dono controla muitas coisas dentro do jogo, mas que ao mesmo tempo é um cargo que te coloca em risco, porque afinal você acaba caindo na zona de risco, mas aí você também acaba tendo a chance de se tornar dono, porque você só se torna dono vencendo lá a prova, e você só vence a prova se você for para a zona de risco. Tipo, é assim que funciona na Record. E aí ele refletiu também sobre umas questões que ele estava incomodado ali. Ele falou que tem muita gente lá que fica discutindo por questões que não fazem o menor sentido. E aí, depois disso tudo, vamos falar da eliminação, né? A eliminação foi bem rápida, mesmo com todo o negócio lá que eles fazem para encher linguiça. E aí o programa mostrou tudo que a gente acabou de falar pra vocês aqui, mas teve mais cenas que a gente mostrou que o programa não mostrou. E aí a Raquel entrou ali ao vivo, aí a Raquel resolveu falar com algumas pessoas ali da Casa Verde, da Casa Azul e da Casa Laranja, e ela foi logo falar com a Kátia. Aí ela perguntou pra Kátia se a conduta do dono influencia na decisão lá das coisas, de como a casa funciona. E aí a Kátia disse que quem é dono é quem manda ali, mas também o que ele fala influencia nas coisas. Ela disse que lá dentro eles são como uma família e que eles se resolvem dentro de suas casas e que não gostam de levar isso pro lado de fora, tá? Eu tive que mostrar esse momento aí porque eles passaram, a Record teve a audácia de passar algo que já foi exibido no domingo, que aconteceu no domingo. Eles passaram como se fosse hoje, mas não foi hoje. Isso foi só o momento aí em que o Rambo não lembrava e ele admitiu que ele nem sabia quem era o Danese. Só isso aí. Aí a Kátia disse que sim, as escolhas do dono podem influenciar muita gente e pode influenciar muito a forma como o jogo tá acontecendo. E aí ela foi falar com a Andréa. E aí a Andréa, ela perguntou assim pra Andréa o que ela ia fazer de diferente se ela voltasse da zona de risco. E aí a Andréa disse que se ela voltasse da zona de risco, agora ela ia entrar no jogo, que agora ela ia jogar pra valer.
Pensei que ela já tava jogando agora, né? Mas enfim, foi isso aí que ela falou. E aí ela falou com o Céu depois, e aí o Céu, ela perguntou qual era a maior dificuldade do Céu em estar na Casa Laranja. Aí ele disse que o maior problema dele em estar na Casa Laranja é justamente falar com todo mundo e tentar manter a união das pessoas lá dentro, que isso era muito difícil. E obviamente que né? A gente tá falando de uma casa enorme. E aí depois ela foi falar com as pessoas dentro da casa, tá? Detalhe, um tava ouvindo o outro. O pessoal das casas estava ouvindo o que o pessoal da praça estava dizendo, e o pessoal da praça estava ouvindo o que o pessoal das casas estava dizendo. E aí ela foi falar com a Michelle. Aí a Raquel perguntou pra Michelle se estar próxima do dono traz mais vantagens ou desvantagens nesse jogo. Aí a Michelle disse que tanto faz, que não traz tanta vantagem assim, mas que ela ficou muito mais próxima dos donos quando ela teve a chance e que de uma certa forma isso a beneficiou. Aí depois ela foi falar com o Izumed. Ela quis saber sobre a responsabilidade dele de jogar alguém na zona de risco. No caso, ele jogou a MC Mari na zona de risco. Aí ele disse que ele fez uma boa jogada em colocar a MC Mari na zona de risco e que ele fez um jogo certo. E que ele ficou bastante feliz que um parceiro dele ganhou dinheiro e escapou da zona de risco. E aí na Casa Verde, a Raquel foi falar com o Rambo. E aí ela perguntou assim pro Rambo que ele chegou lá com uma missão de paz diferente do filme. E aí ele até falou, não, mas no filme ele também tá procurando paz. Aí a Raquel até respondeu pra ele assim, de um jeito belicoso, né? Mas tá lá, procurando paz. E aí ela perguntou se ele acredita que essa estratégia de paz e amor vai ser suficiente pra levá-lo pra mansão. Aí ele respondeu que sim, vai ser mais do que suficiente e que desse jeito a Casa Verde inteira vai parar na mansão. Aí eu fiquei vendo essa cena e fiquei pensando assim, homem, não precisa disso, não precisa dessa bajulação toda, você não vai chegar na mansão desse jeito. E aí a Raquel foi falar com os antigos donos das casas sobre as suas indicações. Ela falou primeiro com o Lucas de Albu e perguntou para ele quem ele queria ver fora da vila. Aí ele disse que queria ver a Tati fora da vila. E disse que o jogo dela não era um jogo limpo, que o jogo dela era um jogo de ataques. E ela lá fora, pé da vida, em ouvindo isso dele, né? E que ela tava partindo pro embate sem a menor necessidade, porque eles dois não tinham nenhum tipo de embate. E aí depois, ela foi falar com a Gabriela na Casa Azul. E aí a Gabriela disse que ela não queria que voltasse a JJ, porque a JJ não recebeu bem o voto dela, a indicação dela para a zona de risco, e que mesmo assim ela tá ciente de que ela pode estar destruindo o sonho de alguém, indicando alguém para a zona de risco, e que a JJ criou um embate sem necessidade e desnecessário com ela. E que agora as duas vão passar por isso nas próximas zonas de risco. E de fato é o que vai acontecer. Aí, lá na Casa Verde, a JJ fazendo assim, né? A JJ meio que também tava debochando aí da resposta da Gabriela. Aí lá na Casa Verde, a Raquel foi falar com o Danese. E aí ele disse que para ele era muito difícil responder. Mas que por causa do que aconteceu ali, ele ia querer que a Carol saísse por essa situação específica que aconteceu entre os dois na tarde de hoje, que ela brigou com ele lá sobre essa questão das prioridades. Pronto, foi isso aí que aconteceu. E aí depois a Raquel foi anunciando as pessoas que iam voltando da zona de risco. Então ela anunciou nessa ordem: Ana Paula na Casa Azul, Breno na Casa Laranja. Inclusive o Breno jogou a jaqueta dele no chão, agradeceu, aí pegou a jaqueta dele e fez assim e entrou na casa. E ninguém comemorou a volta dele, né? Porque afinal o pessoal da Casa Laranja não tava gostando muito dele. Aí depois foi a MC Mari, que também voltou pra Casa Laranja. A Carolina, aquela que o Danese queria que saísse, voltou pra Casa Verde. Aí a Andréa voltou para Casa Azul, o João Vitor também voltou para Casa Verde, aí a Kátia Paganotti também voltou para Casa Verde,
E aí o Lip voltou para Casa Laranja, o Charles Davis voltou para Casa Laranja, a Isane também voltou para Casa Laranja. Inclusive teve um momento em que a Isane foi falar com a Tatiane, e aí a Tatiane disse: você merece voltar. Aí a Isane disse: você vai voltar, amiga, não sei o que. Ela tava muito emocionada com isso, fez até uma saudação pro povo dela e tal. E a Tatiane ali parece que tava tendo uma crise na hora que a Raquel tava anunciando os nomes de quem tava voltando. Ela parecia assim que tava muito nervosa, ela tava chorando demais. Aí depois foi a Tati Pink pra Casa Azul. Depois da Tati Pink foi o Maicon pra Casa Verde. E aí, a Maíse pra Casa Azul. Maíse pra Casa Azul. Danilo pra Casa Laranja. E aí ele pega um vaso de flores e disse: a planta tá voltando. E aí parece que todo mundo comemorou, né, a volta dele. Parece que ele é bem querido pela Casa Laranja. Pelo menos me parece isso. E, por último, a JJ. A que a Gabriela não queria que voltasse. E pronto. Esses aí foram eliminados. Pelo menos o Lucas Jalbu acertou na eliminação da Tatiane, né? A Tatiane, que tinha surtado naquele dia com ele, foi eliminada. E aí depois a Raquel falou assim pra gente quem foram os escolhidos pra mansão. Enfim, a menina, a Tatiane, ficou pé da vida por causa disso e porque que ela não tinha sido chamada. E aí a Raquel anunciou que a Anaí e o Céu tinham sido escolhidos e que eles estavam bem apreensivos de terem sido eliminados. Aí ela contou que eles iam receber um aviso da produção no momento em que eles estivessem saindo das casas e que depois disso eles iam ficar confinados e iam pro dia 10 entrar na mansão junto com todos os outros. Ou seja, eles só iam descobrir que iam pra mansão no dia de entrar na mansão. Só isso. Foi isso aí que ela falou. E aí ela passou a nova missão dos donos, que os donos vão ganhar R$5.000 se a casa sofreu uma consequência. E aí as consequências são essas: ficar 24 horas sem água quente ou interditar todas as camas. Basicamente isso aí. Aí mostraram lá que a população da vila caiu de 87 para 70 pessoas e que faltam 10 dias para a fase da mansão. Realmente faltam 10 dias para isso, vai ser no dia 10 de maio, tá faltando pouco, mas ainda tem muito jogo até a mansão começar. E a gente vai continuar acompanhando aqui com vocês. Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.